Olá! Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vinda. Meu nome é Chayenne, eu sou terapeuta sistêmica e energética, e aqui no meu perfil eu te ajudo a se tornar uma mulher mais confiante, magnética e realizada no amor e na vida. E hoje a gente vai falar sobre culpa, sobre esse sentimento que ele está presente na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. E a culpa, muitas vezes, ela não vem de uma forma que a gente consegue identificar, nossa, eu estou me sentindo culpada. Não, às vezes ela vem de uma forma meio sutil. Ela vem na forma de uma procrastinação, onde a gente não faz o que a gente sabe que precisa fazer, porque a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai estar indo contra algum padrão. Tudo isso inconsciente, depois eu vou explicar melhor sobre isso. A gente vai estar indo contra algum padrão da nossa família, e o desejo mais profundo do ser humano é pertencer. Então, quando a gente sente que a gente está indo ali para fora do eixo, a gente sente culpa. E eu vou dar um exemplo prático para ilustrar melhor isso. Se na sua família as pessoas elas não têm prosperidade financeira, elas não têm abundância financeira, todo mundo, o trabalho era algo de muito sacrifício, o dinheiro era algo que precisava se sacrificar muito, e você consegue trabalhar com algo que você gosta de uma forma mais leve, mas tem uma parte sua que se sente culpada por isso. E aí, muitas vezes, quando você quer materializar um projeto, tem uma parte sua que fala: não, mas se você fizer isso, você vai ficar diferente aqui dos seus familiares, e eles não vão te amar mais. Então, quando você quer fazer algo para você melhorar financeiramente, vem a procrastinação, porque no fundo você se sente culpada por fazer diferente deles. A culpa, ela também vem de uma forma sutil quando a gente tem uma necessidade muito profunda de agradar, de não conseguir dizer não. E o que acontece quando a gente entra nesses padrões? A nossa vida fica travada. A gente não consegue tomar simples decisões, porque essa culpa fica constante. E o que acontece também quando a gente é muito inundado por essa culpa? A gente fica muito, sente muito culpa. A culpa, ela prende a gente no passado, ela faz a gente ficar olhando para trás. Porque quanto mais a gente se prende ao que já foi, fica pensando que como que poderia ter sido, eu podia ter agido diferente. Quanto mais a gente fica olhando para o passado, mais a gente não está no aqui, no agora, presente. A gente não se abre para o que poderia ser. Porque a gente está só lá olhando para o passado, se lamentando, com raiva, com rancor. Essa culpa, então, ela rouba o nosso agora, ela rouba a nossa leveza e ela faz a gente viver numa prisão invisível, porque a gente se pune, se pune, se pune sem perceber. A gente tem uma tirana na nossa cabeça que fica apontando e falando que tudo que a gente faz é errado. E às vezes a gente erra, errar é humano. Mas o que é uma postura de uma mulher adulta? É você entender aquilo como um erro, se você puder, você repara ele, se não, você usa como aprendizado para não fazer igual novamente. Mas quando você se recusa a aceitar que você é ser humano e que você é passível de cometer algum erro, você não aceita que você errou, você fica se julgando o tempo todo. E esse julgamento, ele vira um hábito, ele vira algo frequente na sua cabeça. E o que faz? E aí o que você faz? Você trava a sua vida, você congela, você usa essa culpa como proteção para não viver, você começa a evitar viver. Porque tem uma frase que ela é bem forte, mas ela é uma verdade absoluta. A única forma de você não errar mais é se você morrer. Porque quando você está viva, você corre o risco de cometer erros. Até porque uma coisa que é certa para você pode não ser para outra pessoa. Às vezes você vai agir pensando que algo é certo, mas tem uma falha de comunicação, alguma coisa que a outra pessoa acaba não gostando. Por isso que é impossível a gente viver sem errar. Até porque a gente precisaria estar num estado de supervigilância, prestando atenção em todas as palavras, e às vezes a gente fala alguma coisa meio atravessada ali no calor da emoção. Se a gente fosse ficar nessa martirização mental, sempre se culpando, sempre se achando o cocô do cavalo do bandido,
a gente vai cada vez perdendo a nossa leveza de viver mesmo. E é como, por exemplo, quando a gente tem uma discussão e a gente fala algo meio atravessado, meio sem pensar. Tem muita gente que utiliza isso como poda e vai tendo cada vez menos vida. Como, por exemplo, tem uma discussão aí, falou alguma coisa no relacionamento. Eu tive uma discussão e falei alguma coisa meio atravessado. No lugar de eu ter uma postura adulta e ver aquilo como uma questão de, nossa, eu falei dessa forma, eu vou me desculpar e não vou mais fazer isso da próxima vez. Não. O que acontece com uma pessoa que ela tem um pensamento infantil? Ela vai se fechando. Aí ela fala assim: eu tive uma discussão aquela vez e eu falei coisas que eu não deveria. Então a próxima vez eu não vou falar nada. Não é assim que a vida adulta de uma mulher madura ela funciona, porque assim ela vai congelando os relacionamentos, não só o relacionamento amoroso, mas amizade, relacionamento familiar. E muitas vezes essa culpa, ela é inconsciente. Ela vem do que eu estava falando lá no começo, de uma de uma questão familiar, onde a gente se culpa por fazer diferente. Eu dei o exemplo da parte financeira, de uma família que não prospera e você vai lá e você quer romper essa barreira, vem a culpa. Um outro exemplo, no caso de um relacionamento. Se na sua família as mulheres foram traídas, nenhum homem prestava, ou os homens eram fracos, as mulheres eram aquelas mulheres de mais força, que achava que o homem não prestava para nada. Aí o que você faz? Eram aqueles relacionamentos todos falidos, só de fachada. O que você faz para se manter ali com o sentimento de pertencimento? Você reproduz isso, então você também não se autoriza a viver um relacionamento tranquilo, um relacionamento leve, um relacionamento recíproco. E se você conhece alguém que te trata bem, alguém que você consegue viver com leveza, com realmente onde os dois estão ali dispostos a fazer dar certo, algo dentro de você vai sentir culpa e você começa a sabotar esse relacionamento sem você perceber. Então, por isso, quando vier algum sentimento de será que eu sou mesmo merecedora disso? É importante você parar para pensar. Da onde está vindo esse pensamento? É meu mesmo? Porque senão a gente pode até pensar inconsciente ou até conscientemente, porque eu já vi pessoas falando isso conscientemente. Se a minha mãe, na área financeira, se a minha mãe com R$ 500 fazia a compra para o mês, quem sou eu para gastar R$ 500 numa roupa? E aí você, por conta dessa crença de que você não pode fazer diferente, porque os seus antepassados não tiveram, você também não pode ter, você vai podando a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade na saúde, a sua prosperidade nos relacionamentos. Quando na verdade, sim, você pode reconhecer a força de todo mundo que veio antes de você. Tinha uma força muito grande ali para essas pessoas conseguirem construir a história delas, viver a vida delas com as coisas do jeito que foram, de um jeito muito mais difícil. Existe uma força muito grande nisso. Você pode reconhecer essa história e honrar essa história, dar uma parte, colocar essa história no seu coração e tirar toda a força que essa história tem, mas você não precisa fazer igual, você pode fazer diferente. Porque senão a culpa, ela vem como algo sutil, mas ela te trava. Por isso que você precisa estar disposta a agir apesar da culpa. Porque a culpa, ela é como se fosse o pedágio para a expansão. É uma conta que você tem que pagar para viver a vida no máximo que você conseguir. Se você não consegue suportar uma boa dose de culpa, você fica ali. Se você não consegue desagradar seus pais, às vezes seus pais queriam que você fosse advogado, mas você não, advogada, mas você não quer ser advogada, você quer ser engenheira. Se você não tem essa maturidade emocional para suportar essa dose de culpa, aí o que acontece? Você vai lá, vai ser advogado, uma advogada frustrada, onde existe muita frustração, muita energia pesada, não tem leveza, não tem felicidade, não tem alegria
você não consegue prosperar. Quando, na verdade, se você conseguisse bancar esse seu sentimento, mesmo sentindo culpa, de não, eu quero ser engenheira, eu vou correr atrás do meu sonho, aquilo ia te trazer um outro patamar na sua vida, de não só financeiro, mas realmente de uma leveza, de uma alegria de viver. Então a gente precisa, como adulto, pagar o preço, que é suportar uma boa dose de culpa. E existe também a mulher que ela é boazinha demais. Essa mulher que ela é boazinha demais, na verdade, ela é cheia de culpa. Porque ela precisa, ela pensa que ela precisa agradar a todo mundo para ela ser amada, para ela ser aceita. E o que, que acontece, na verdade? Ela acredita que ela precisa ser perfeita para não ser rejeitada. Só que esse jogo ele nunca tem fim, porque ela começa a ultrapassar os próprios limites, a dizer sim quando ela quer, na verdade, dizer não. E ela acha que aceitar migalha é ser boa, é ser boazinha. E o que, que acontece? Ela começa a se ressentir com essas pessoas que oferecem as migalhas para ela. Mas é ela que está aceitando, é ela que se coloca naquela postura. Só que chega uma hora que ela acha que a pessoa está se aproveitando dela. E aí ela fica ressentida com essa pessoa. E ela se coloca numa posição de vítima. Nossa, porque você está fazendo isso comigo? Como que você pôde fazer isso comigo? E aí ela vira vítima. E o que ela faz com o outro? Ela coloca a culpa no outro. Então vira um ciclo de culpa sem fim. Ela não quer sentir culpa, ela acha que ela tem que se anular totalmente para agradar o outro, só que depois ela acaba culpando o outro. Então, isso é muito profundo. E eu acho que eu já falei, mas a culpa ela não vai sumir. Você precisa aprender a lidar com ela. A pergunta não é o que eu faço para não sentir culpa. A pergunta é o que eu posso fazer hoje para agir apesar do meu sentimento de culpa. Porque, é claro, tem um sentimento de culpa que ele vem, que ele vai nos alertar se a gente está indo para o caminho certo ou errado, no sentido de que, claro que tem coisas que a gente faz e que podem ser evitadas, algo de errado para os outros mesmo. Fazer um comentário desnecessário, falar mal da pessoa e depois a pessoa fica sabendo, daí você fala, nossa vida, não devia ter falado aquilo. Tem coisas que a culpa, ela nos traz um norte do que é certo e do que é errado, do que é certo e do que é errado. Mas existe uma grande diferença entre você usar a culpa para ser uma pessoa responsável e para se punir. A mulher responsável é a mulher madura que olha para o erro, repara se for possível, eu já falei sobre isso, e aprende com aquilo. Agora, a mulher que se culpa, não, ela vive paralisada, ela vive se torturando, ela vive se diminuindo, ela fica repetindo aquela história 1000 vezes na cabeça dela, e de verdade, isso não vai te levar para lugar nenhum. E na prática, o que, que você pode falar para você mesma quando você sentir que você fez algo que você não deveria ter feito, que você poderia ter escolhido fazer diferente? Você pode falar para você mesma: eu fiz isso e eu não gostei. E eu me perdoo por isso. E eu escolho fazer diferente da próxima vez. Esse que é o movimento de uma mulher adulta. Porque é a criança que fica se culpando e se esconde da vida, se esconde de viver. A mulher adulta, ela consegue se perdoar e crescer. E essa parte do perdão é muito importante. Quando a gente não consegue se perdoar, quando a gente não consegue perdoar os outros, essa falta de perdão, essa raiva, esse rancor, ele somatiza e a gente fica doente no corpo, fica com o corpo todo rígido, articulação, sabe? Essas pessoas que têm problemas nas articulações, fica com dores, aparece doença e a gente nem sabe de onde vem, mas é esse excesso dessas emoções, desses sentimentos negativos que o corpo vai acumulando e vai somatizando. E agora eu vou falar um outro exemplo prático da culpa, como ela aparece. Porque muitas vezes não é nessa forma de, nossa, me senti culpada por ter falado aquilo. Não, muitas vezes, por exemplo, se você tem um bom emprego e você está indo super bem, você está crescendo, você está prosperando, aí você começa a se sabotar, você começa a não entregar as coisas no prazo, você começa a discutir com todo mundo, e você acha que aquilo é porque você perdeu o prazo por causa de uma distração ou por conta de azar.
de azar, aconteceu alguma coisa, nossa vida, eu tive um azar naquela situação, mas não. No fundo, isso pode ser culpa. Você pode estar se sentindo culpada por estar fazendo algo além do que a sua família já foi, por estar dando um passo além do que eles já deram. Você pode se perguntar inconscientemente: se a minha mãe nunca conseguiu isso, por que que eu vou conseguir? Então, essa culpa ela vem como uma forma de autossabotagem. Por isso que você precisa prestar muita atenção nisso. E Bert Hellinger, ele já falava que para crescer, a gente precisa estar disposto a sentir culpa. Faz parte da vida adulta, essa culpa ela nunca vai embora. É claro que existe a bússola para a gente se orientar, para quando a gente está sentindo culpa por uma coisa ruim que a gente fez, aí é claro, aí a gente vai para aquele caminho de aprender com aquilo que a gente fez, reparar se possível e fazer diferente de uma próxima vez. Mas a culpa ela também pode ser porque a gente está chegando muito perto do teto do nosso sistema familiar, em relação à saúde, em relação à prosperidade financeira, em relação a relacionamento. Então, você precisa ser adulta e bancar e agir, mesmo que aquela sua amiga não te aprove, mesmo que a sua mãe não te aprove. Você precisa ser dona de si, você precisa ser protagonista da sua vida. Porque você está indo além do que a sua família já foi. Você está indo num caminho rumo à expansão. E toda vez que você sentir essa voz da culpa, então, você precisa se perguntar: será que isso é real? Ou será que eu estou criando coisas na minha cabeça por estar sentindo essa culpa tão grande? Eu só falei uma coisinha simples. Por que eu estou sentindo uma culpa tão grande? Ou esse relacionamento meu está dando certo? Por que eu estou achando a todo momento que vai acontecer alguma coisa e vai acabar tudo? Será que essa culpa ela está me travando ou ela está me ajudando a crescer? E você pode perguntar para essa parte sua, não, você pode falar para essa parte sua que sente culpa a seguinte frase: eu sei que você está tentando me proteger, mas agora eu sou adulta e eu posso lidar com o que vier. Porque essa culpa, na verdade, é isso, ela está tentando te proteger, mas ela também não te deixa passar ali do teto do que você conhece, do que o seu inconsciente conhece. Então você precisa dar espaço para ela, mas não deixar que ela trave a sua vida. E se essa aula fez sentido para você, já comenta aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, eu também vou responder. E já envia para alguém que você conheça que precisa saber sobre isso, porque essa questão de culpa é algo muito recorrente que acontece na vida, na mente de muitas pessoas, de muitas mulheres. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui. Um beijo e até semana que vem. E se você tiver alguma sugestão de live, de algum tema que você queira saber mais, queira se aprofundar, deixa aqui nos comentários também.